Salve, meu caro aluno, você está aí se preparando para o concurso. Vamos falar um pouquinho especificamente aí sobre a parte dos editores de texto correspondente ao Microsoft Word, no caso específico Word na sua versão 2010. Qual o ponto mais relevante, como entender essa ferramenta e ver aí as suas novidades aparentes em vários pontos. Primeiro aspecto que você deve conhecer quando vai trabalhar com algum dos editores, seja ele editor de texto, planilha, qual que for, dentro do Microsoft Office 2010, é compreender a sua organização de janela. Então você tem aí justamente essa análise inicial, como está dividida as principais partes de uma janela do editor do Office 2010. Então você nota que, a princípio, a primeira barra que você tem no programa, aquela que já aparece ali o botão de fechar, maximizar ou restaurar e o minimizar, essa barra que também tem alguns outros dados pertinentes, vamos destacar, é chamada barra de títulos. Ou seja, você tem aqui justamente a ideia e a identificação do nome do arquivo com o qual você está trabalhando. Então você nota que ele aparece por padrão, quando você cria um documento, no Word a palavra documento, documento 1, documento 2 e assim sucessivamente. O próprio programa vai criar incrementalmente aí essa referência. Por quê? Porque você vai tentar criar documentos diferentes, para evitar que você venha sobrescrever um outro arquivo já existente aí criado logo na sequência, então. Ele promove essa referência, mas se você for olhar uma questão de prova, muito cuidado com essas figuras, porque ao observar que está escrito documento, é um grande indício, cuidado, é um indício, não é uma garantia de que este documento talvez não tenha sido salvo. Ou seja, eu posso olhar para ele e falar, opa, esse documento aqui, ele tem grande probabilidade de ainda não ter sido salvo efetivamente no meu computador ou qualquer outra unidade de armazenamento. Por quê? Quando um documento apresenta um nome diferente aqui, aí você tem a certeza de que ele já foi salvo em algum momento com aquele nome. Então aqui é uma informação extremamente importante para que você tenha essa certeza de salvamento, qual é o nome do arquivo, que muitas vezes é a referência da questão. Então muito cuidado com isso. E logo no início, aqui nesse espaço, você encontra uma barra de ferramentas, que na verdade é a última barra de ferramentas que sobrevive aí dentro do Office 2010, que é chamada barra de ferramentas de acesso rápido. Ela oferece aí justamente acesso àquelas opções que você precisaria estar utilizando mais acirradamente. Por quê? Porque a forma de representar a janela dentro do Office 2010, ela muda, porque o Office 2010 agora ele passa a utilizar uma interface chamada interface Ribbon. E essa interface Ribbon, ela se baseia na ideia da sua tradução literal, que são faixas. Então eu passo agora a ter uma faixa de opções, por isso chamada Ribbon. E essa faixa de opções que me é ilustrada aqui, ela vai destacar algumas informações importantes, como a nova organização que é apresentada para o programa. Como é esta organização? Quando você tem a estrutura do Word, você nota que ele divide-se em várias opções. Então eu posso chamar de opção de uma faixa de opções. Também posso chamar essa estrutura, muitas vezes é o termo que acaba sendo utilizado, é a nomenclatura de abas. Mas além de abas, eu também posso utilizar o seguinte, também posso dizer que é uma guia, também posso dizer que é um menu. Claro, na pior das hipóteses, eu posso aceitar a referência menu? Pode. Apesar de não ser mais a referência correta, efetivamente, ela é aceitável caso você não encontre uma melhor situação. O mais complexo fica aí quando você tem que se deparar com a questão do modelo certo e errado acerca do assunto. E aí você vai observar o seguinte, questão de certo e errado, normalmente tem mais de um erro, se houver. Então, quando você olha para a questão e você se apega à única situação de que o que pode estar errado é a referência a ser utilizado o menu ao invés de usar guias, então tome a questão como correta. Agora, se tiver outro erro, tranquilo. Aí você já tem o outro erro identificado na própria questão. Então, apenas este cuidado nessa associação. Você também observa que cada uma destas opções, cada uma destas faixas escolhida, ela vai ter aí a opção de várias referências agrupadas. Essas opções, que são assim chamadas, você vai ter aqui como sendo opções que vão estar agrupadas em blocos. Então você tem vários blocos. É importante que você conheça os principais. Claro que aqui você tem a aba página inicial aberta e dentro dela temos alguns blocos que, na verdade, estes você deve saber aí obrigatoriamente quais são os 5 blocos. Claro que não é agora o momento que vamos abordar pontualmente cada um deles. Vamos trabalhar aí com a ideia geral por hora. E você observa também que dentro da estrutura da janela, você tem aqui, por exemplo, o palco de edição, que também é a própria estrutura do documento, é onde você está editando efetivamente.
Então aqui você tem a página do documento, você tem a visualização dela. E aí, falando em visualização, note que você tem essa perspectiva de que a página ela inicia e termina, em qual momento, você tem essa noção do que é uma folha do documento. Por quê? Porque aqui abaixo você tem uma estrutura chamada barra de status. E essa barra de status, ela vai trazer aí algumas informações importantes. Como, por exemplo, aqui logo no seu início, você tem lá qual é a página e qual é o total de página. Então, tem lá a página 1 de 1, página 1 de 2 e assim por diante. Ou seja, em qual página do documento você está, qual é o total de páginas efetivamente que você tem neste documento. E dentro dessa barra de status, você tem algumas outras informações. Por exemplo, você tem aqui 5 botões que remetem aí aos modos de exibição que você pode submeter a esta janela. Então você tem aqui vários modos de exibição. Então você tem ali a visualização, que você tem por padrão, é esta chamada layout de impressão. Mas além disso, você nota que ao canto direito inferior, você também tem a ferramenta de zoom, que também pode ser utilizada e acessada não só por aqui, como também lá pela aba, no caso exibição, como também você pode utilizar essa da tecla Ctrl combinada com a rodinha do mouse. Então você usar o Ctrl e o scroll do mouse, você vai ter essa opção de zoom aqui também vinculada a ela. Então você tem aqui as principais partes. Note que, por padrão, não está exibida, por exemplo, a régua do editor de textos, mas você pode visualizá-la caso necessário. Ela não aparece por padrão, mas é possível exibi-la. E ainda, você nota que o Office 2010, ele recupera algo que ele estava tentando modificar, porque na versão anterior, ele inventou lá um tal de botão Office. E percebe-se que não foi aceitável, o mercado recusou tal característica, porque o Office ele retoma a opção do menu arquivo. Então esse cara, propriamente, eu posso chegar e falar que ele é o menu e ainda o menu arquivo, que também tem essas próprias representações. Então você tem aqui já a noção de como está dividida a janela. Agora observe que quando eu acesso a outra aba, a aba inserir, mudam-se completamente as opções que eu tenho aqui relacionadas à formatação, ferramentas e recursos. Então eu mudo essas opções. Por isso, da barra de ferramentas de acesso rápido. Porque como essas informações mudam, aquelas sempre estão constantes e fixas ali dentro. Tanto que, se você observar, nesse canto aqui, na lateral direita da barra de ferramentas de acesso rápido, você tem um íconezinho, que é uma flecha para baixo. E aí é uma dica crucial para quando você for resolver questões de prova. Toda opção que apresentar uma flecha para baixo ou para a direita, indica mais opções. Então, é o suficiente clicar nessa flechinha? Não, eu vou ter alguma opção para poder clicar e escolher algo a mais ali dentro. Por exemplo, eu uso com muita frequência aqui o botão para criar um novo documento em branco. Eu preciso também do botão do pincel, eu preciso, por exemplo, de outras ferramentas que eu quero que sejam sempre aparentes. Então você pode utilizar-se deste botão para acrescentar essas ferramentas a esse espaço que é a barra de ferramentas de acesso rápido. E falando especificamente desse espaço, você tem aí no material mais destacado, mais aproximado da imagem, você observa quais são as opções padrões presentes ali dentro. Por exemplo, a primeira opção é o botão salvar, correspondente à opção salvar. Cuidado que existe uma diferença entre salvar e salvar como? Aí você tem o botão desfazer, tranquilo, Ctrl Z associado a ele. Mas ao lado dele você tem o botão repetir ou refazer. Porque este botão ele pode assumir as duas formas. Vai depender da interação que você estiver tendo com o programa. Se você, por exemplo, aplicar um negrito a uma determinada palavra, então o botão que você vai encontrar ali é este, o botão repetir. Porque você pode utilizar essa tecla atalho Ctrl R para repetir esta última ação que foi executada. Ou seja, negritei uma palavra, seleciono outra e uso o Ctrl R, ele vai negritar também esta outra palavra. Agora, se eu porventura utilizar o Ctrl Z, ou seja, a opção desfazer, este botão ele vai mudar e vai ficar com a flechinha mais próxima aí ao oposto do desfazer. Então ele vai mudar para uma flecha onde que ele vai representar a ideia do refazer. Então você tem aí a representação que é o desfazer do desfazer. Meio estranho pensar, mas é justamente isso. Ou seja, desfiz uma ação e falei, opa, não quis realizar esse desfeito. Então eu refaço novamente ele. Então a opção refazer também aí no Office 2010 corresponde à tecla de atalho Ctrl R, uma vez que é a mesma opção que você tem ali dentro. Então simplesmente trocou o símbolo e, claro, a sua representatividade dentro do conjunto de opções. Agora observe também
que logo abaixo aqui, esse conjunto de opções, fechar, maximizar, minimizar, você tem dois botões. Um que é representado aí pelo interrogaçãozinho, na cor azul, que é a opção para acessar a ajuda referente ao programa. Essa ajuda é online, então você tem aí os recursos necessitando da internet, mas esse ao lado, essa flechinha para cima, para que ela serve? Essa flecha para cima serve para que você minimize a faixa de opções. É o mesmo que você dá um clique duplo sobre alguma das abas. Com qual intenção? De que você tenha um espaço mais otimizado de edição. Às vezes você quer ler mais o texto, não está mais preocupado com a edição, então você quer aproveitar esse espaço. É um clique duplo sobre o título da faixa, da opção, ou clica nessa flecha que ela vai encolher e depois também vai ter aí a opção para estabelecer aí novamente a situação. Ah, mas se estiver encolhido, eu perco o acesso às opções? Não. Quando estiver encolhido, recolhida a opção, você pode clicar e ele vai fazer um menu só com o menu suspenso com as opções. Ele vai listar, vai mostrar a faixa de opções suspensa. De modo que quando você clicar em alguma opção, executar finalmente a ação, ele retoma a sua situação, o seu estado encolhido, recolhido aí no processo. Então você tem aí uma versatilidade nesse uso. A intenção justamente aí da faixa de opções é oferecer essa versatilidade que o programa possui. Mas falando aí dessas novidades, o que você observa é justamente o menu arquivo e dentro dele várias opções pertinentes à sua forma de trabalho, porque tem muitos detalhes novos que as pessoas, na verdade não são novos, foram rearranjados, mas que as pessoas acabam não utilizando ou não conhecem, porque não é uma situação cotidiana trabalhar com esse cara. Então por isso aí a devida atenção, o devido destaque a essas informações. Começando pelo quê? Quando você abre o menu arquivo, a primeira visão que você tem é a visão com a opção informações selecionada. Então ele já apresenta essa característica. O que você deve notar já de cara é que o próprio menu arquivo, a partir da versão agora 2010, ele oferece a forma diferente de representar as informações, que é por meio da interface chamada Backstage. O que essa interface promove? Justamente a ideia de que ela ocupa toda a tela do Word, ao contrário do que eram nas versões anteriores, você tinha opções, um menu ali, algo que aparecia. Agora você tem a tela inteira do Word sendo ocupada por meio dessa interface diferenciada. E aí você vai ter a seguinte percepção, que você tem aqui 3 opções básicas, aí do grupo permissões, preparar para compartilhamento e a opção de versionamentos. Você tem esses 3 conjuntos de opções, mas o que é bacana observar é a divisão em uma outra parte. Então você tem agora 3 partes. Por quê? Porque o menu arquivo dentro do Office 2010, ele integra várias ferramentas e recursos dentro dele. Então ele evita que você tenha passos adicionais em algumas situações. Simplesmente é mais direto para o uso dele. Então aqui você já tem uma característica importante. O porquê que é a opção informações que aparece em primeiro momento? Por conta destes dados que você tem aqui na lateral à direita. Além de você ter acesso a essas opções, você tem acesso às propriedades do documento em edição. Então ele até mostra uma miniatura ali do documento, da informação que você está trabalhando, e dentro dessas propriedades, aqui eu destaquei algumas delas, mas tem várias outras. Você vai encontrar ali autor, quem é o cara que criou aquele documento, qual é o tamanho do arquivo que você está trabalhando, o número de páginas que este arquivo possui. Você tem ali, por exemplo, data de criação, última data de acesso, data de modificação. Então você tem todas essas informações pertinentes a ele. Além dessas informações, o que você encontra também, por exemplo, e bem interessante, é a informação do tempo de edição. Quanto tempo você desempenhou editando aquele documento também aparece ali dentro das informações. Então são vários dados que são aí as propriedades do arquivo e que você pode colocar algumas delas automáticas, por exemplo, o autor. Então você pode colocar lá dentro das opções do programa para que toda vez que você cria um documento, já saia ali com o seu nome ao lado deste documento. Então uma característica importante acerca das propriedades aí de um documento. Mas claro, vamos entender um pouquinho mais acerca dessas opções, quais são os detalhes expressos por elas e as suas formas de funcionamento e opções aí que elas oferecem. Tudo aí a partir deste conjunto de opções do botão da opção Informações e agora vamos trabalhar pontualmente cada uma dessas estruturas. O que nós podemos destacar aí? Você tem a primeira opção, que é aqui apresentada pela opção Permissões, que você tem um botãozinho, no botão o que você encontra descrito é a opção Proteger Documento. Até mostra ali um cadeadinho junto. Qual que é a ideia do Proteger Documento? Você tem a figura ilustrando aí todas as opções que ele destaca para você. A primeira opção que você encontra é a opção Marcar como Final.
Cuidado com essa opção, pelo seguinte, a opção marcar como final, ela agrega alguns valores adicionais. Qual o objetivo de descrever como algo final? Significa que você não quer mais alterar, quer dizer que está pronto e já vai para a simples utilização visual, para a leitura do arquivo que você está trabalhando. Beleza, então você vai ter uma propriedade alterada neste documento. Essa propriedade é também chamada de status do documento. O que vai acontecer com esse status? O status do documento vai passar a ser o status do tipo somente leitura, porque você não vai mais editar. Então, para que deixar permissível isso para outra pessoa? Então, o documento vira um documento somente leitura. É um dos pontos. Outro detalhe é que quando você aciona essa opção, além de marcar o documento como final, ela vai abrir a janela, logo após essa ação, ela vai abrir a janela salvar como, para que você escolha o formato do arquivo e onde você querer salvar essa sua versão final do trabalho que você acabou de criar. Então você pode, por exemplo, salvar como formato PDF, sem problemas. Você pode salvar também como formato do Word, mas ele vai ser um arquivo somente leitura. Tanto que, se alguém ou você mesmo futuramente vier a abrir esse arquivo que foi marcado como final, o Word vai abrir lá com aquela faixa destacando, olha, esse documento aqui é somente leitura. Deseja habilitar a edição? Ou seja, ele te dá a possibilidade de habilitar essa edição. Claro que você também pode bloquear esta ação. Ou seja, virou somente leitura e ninguém mexe mais com isso. Querendo ou não, no fundo ainda dá para mudar isso daí. Mas a ideia é que ele vá fazer alguma restrição. E dentre essas restrições nós temos aqui algumas mais interessantes. Como, por exemplo, criptografar com senha. A opção criptografar com senha, você tem que ter um certo cuidado. Ela não tem nada a ver com a opção do certificado digital. Criptografar com senha é você quem vai definir uma senha para esse documento. Pode ser uma senha com 6 letras, com 6 números, pode ser uma senha com 3 dígitos também, pode ser uma senha com 256 dígitos diferentes. Claro que quanto maior a senha e a variedade de dados que você use, caracteres diferentes, maior é a sua segurança. Só que, como uma medida de confirmação, quando você aciona tal opção, ele vai pedir para você digitar a senha. Só que ele vai pedir para você confirmar a senha. Por quê? Porque vai que você digitou de primeiro a senha errada, você pensou em uma, acabou apertando sem querer lá em outra tecla, então ele pede para que você confirme essa senha. E a partir do momento que você criptografa com senha, o documento ele já está bloqueado. Tanto que se você tentar realizar alguma outra ação nesse documento, ele vai falar, o documento está bloqueado, você vai ter que digitar a senha, vai ter que desbloquear, desproteger esse documento, para que você possa alterar aí o seu conteúdo. Então ele vai solicitar novamente a senha. Então é um recurso bacana para quando você quer mandar algum arquivo para uma pessoa, de modo que caso alguém intercepte, não tenha acesso a algumas das suas informações ou simplesmente não consiga editar este documento. Claro, existem outros mecanismos, outros níveis aí de segurança envolvidos. Mas, como por exemplo, você pode dizer assim, o cara não vai conseguir nem ler o arquivo se ele não tiver senha. O cara só vai conseguir ler, ou ele não vai, no caso seria, não consegue editar. Além disso, você pode fazer umas restrições mais pontuais ainda. Como por exemplo, você pode dizer que você quer restringir esse documento de modo que você, por exemplo, criou algumas formatações específicas e se a pessoa quiser usar, vai ser apenas aquelas formatações. Quero restringir quais são as formatações que o cara pode usar ou simplesmente dizer que o cara não pode mudar sequer alguma dessas alterações. Então eu tenho essas duas possibilidades. Agora, quando eu quero dizer, eu só não quero que você mexa, eu quero que você possa editar o conteúdo, mas a formatação não, eu vou usar essa opção de restringir edições. Então ela evita que a pessoa altere alguma formatação. Ela permite, claro, que a pessoa altere conteúdo, mas a formatação não. Então cuidado com isso. Por exemplo, se eu não quero que a pessoa altere o conteúdo, mas eu posso permitir que ela altere a formatação, ou seja, ela não pode mexer no conteúdo, mas pode reformatar para mim o documento. Eu tenho aqui a opção de restrição de edição. Então o cara não vai conseguir editar o documento. Além disso, eu tenho que aplicar realmente essa proteção. Não adianta selecionar a opção ali na janela proposta, eu tenho que aplicar a ação final. Então, se eu não aplicar, não ocorre resultado aí. Então a opção aplicar necessária ao processo. Restringir a edição é uma ferramenta bem interessante, bacana. Além disso, você tem aqui dentro desse mesmo nível de opções, ou seja, lá dentro da opção proteger documento, você encontra a opção restringir permissão, só que por pessoas. Como assim?
Essa opção, ela vai vincular as contas da Microsoft. Então você vai aqui associar e-mail das pessoas que tenham conta, claro, Microsoft. Um e-mail @Outlook, um e-mail @Hotmail. Então tem que ser um e-mail de uma conta live da Microsoft por enquanto. E aí, o que vai obedecer isso? É para que você possa dar permissão para que essas pessoas também possam editar tal arquivo. Porque uma das coisas interessantes aí a se destacar é a integração que o Office 2010 tem, por exemplo, com as ferramentas da nuvem, aí com o Microsoft Web Apps. Então ele oferece justamente para que você possa integrar esses documentos. Claro, não adianta nada você vir aqui e dizer, olha, eu quero permitir que fulano, fulano, fulano possam também editar esse arquivo. Você vai ter que colocar esse arquivo em uma área que eles tenham acesso, ou seja, você vai ter que salvar esse arquivo em uma pasta compartilhada, para que as pessoas possam ter acesso ao arquivo. Não adianta nada elas terem permissões de edição se não puderem acessar ao arquivo em si. Então cuidado aí com tal opção. O que também você encontra ali, a última opção que você tem, é adicionar uma assinatura digital. Agora sim, para utilizar essa ferramenta, é estritamente necessário que eu tenha um certificado digital? Não. Para usar a ferramenta, ao pé da letra, assim, eu quero usar a ferramenta. Eu posso, mesmo não possuindo certificado digital. No entanto, ela não vai surtir o efeito aí esperado, que é proteger o documento de maneira de integridade e a garantia da autenticidade. Ele só vai garantir, caso não use o certificado digital, a integridade. E essa integridade ainda é limitada somente dentro do meu computador. Se eu pegar esse arquivo e mandar para alguém, nem isso é garantido, nem a integridade. Então, claro, para utilizar efetivamente esse recurso, preciso possuir um certificado digital, o qual eu vou estar aí adicionando, cadastrando no momento de uso da ferramenta. Então, cuidado aí com a ferramenta assinatura digital. Principalmente, você deve saber que ela existe dentro da sua concepção, dentro dos recursos do programa. A outra opção que você encontra lá, vinculada àquele segundo item, tem lá a opção informações, aí tem os 3 itens. O segundo item, você tem dentro lá do botão, como sendo o botão verificando problemas. O que é o verificar problemas aí de modo geral? Bem, como você tem o Office 2010, você muitas vezes tem que criar documentos para serem abertos pelas versões anteriores, você tem que ter aí um cuidado com informações pessoais para que elas não estejam passando adiante. E aí o que você pode observar é, a primeira opção, inspecionar documento. O objetivo da opção inspecionar documento é verificar, ou seja, ela vai inspecionar, vai olhar o seu documento, em busca de dados que identifiquem, por exemplo, o autor, que tenham informações pessoais, como o número de RG, CPF, entre outras informações, mas principalmente informações que identifiquem quem é o autor do documento. Então você tem, ela vai destacar esses itens para que você diga, não, pode deixar esse daqui, eu quero remover essa e assim por diante. Acessibilidade. Bom, esse programa, ele tem aí essas ferramentas que permitem você trabalhar no seguinte aspecto. Eu quero gerar esse documento, mas eu tenho que ter alguma garantia de que após, quando alguém pegar e jogar lá, por exemplo, no modo leitura em tela inteira, ou jogar em alguma outra ferramenta de leitura de tela, eu tenho uma visão perfeita do documento para quem não enxerga. É estranho, uma visão perfeita. É a ideia de usar as ferramentas de acessibilidade, leitores de tela, para que possam representar a informação de modo que as outras pessoas com deficiências tenham acesso a ela também. Então, a verificação de acessibilidade é justamente para identificar elementos que não estejam de acordo com o necessário para a acessibilidade por parte dessas pessoas. O que você também tem é a ferramenta de verificação de compatibilidade. Essa daqui é aquela que eu comentei em relação às versões anteriores. Ou seja, ele vai procurar no documento se você usou algum elemento, como por exemplo o Smart Art, como os efeitos de título que você tem no Office 2010, ele vai buscar justamente ver se você usou algum desses dados que não são reconhecidos pelo Word 2003, por exemplo. Então você precisa ter essa verificação, garantir essa compatibilidade. Porque quando você estiver trabalhando com o documento, se você simplesmente salvar como doc, sem pensar aí na ideia de compatibilidade, você vai ver que o próprio Word vai cortar todos aqueles efeitos, todos os recursos que você usou, tentando adaptar da melhor forma possível. Então é melhor que você tenha um controle já para evitar que o Word sacaneie um pouco com o seu documento, desconfigure aquilo que você precisava que estivesse de acordo com uma formatação básica. Então apenas esse cuidado. A opção recente é a outra opção que você tem ali. Você tem lá a opção informações, tem a opção recente. Você também nota que a tela vai ser dividida em 3 partes. O que a opção recente destaca? Ela vai destacar os últimos arquivos abertos
por este programa. Cuidado, não é só os abertos, aqueles que você criou também. Eu criei um arquivo aqui, ele vai estar listado. Eu abri um arquivo, também vai estar listado. Então, muito cuidado aí com o tipo de arquivo que vai estar ali. São os documentos que foram abertos no programa. Mas é só DocX? Não, pode ser um doc, pode ser um ODT. Então, ele vai mostrar aqueles que eu abri e aqueles que eu criei por meio do programa, claro que tenham sido salvos. Na lateral mais à direita, eu vou ter a localização do caminho no local efetivo onde estão esses arquivos. Então, se você está selecionando aqui um arquivo, vai indicar em qual pasta ele está. Ou vou ter aqui as pastas recentes também. De modo que eu posso, a partir deste caminho, abrir outros arquivos que estejam naquela mesma pasta. Então, eu abri o arquivo X que está na pasta Y. E eu quero abrir o arquivo Z que também está na pasta Y. Ao invés de ter que ir lá, abrir, navegar e procurar todas as pastas, eu posso vir por aqui, um caminho mais rápido e prático para encontrar aquela pasta e abrir os demais arquivos que ali estão. Recurso bacana aí de acessibilidade em termos de dinâmica e prática de trabalhar com recurso. Então, bacana trabalhar com ele. Opção novo. A opção novo também é uma outra opção do menu arquivo ofertada ali. E o importante observar é justamente aquela ideia de integração com as ferramentas online. Tanto que você tem aqui, por exemplo, a opção para criar um blog. Um blog? Não é bem para você criar um blog, mas uma postagem para ser colocada dentro de um blog. Então ele tem aqui a ideia de tentar formar de uma maneira mais própria, colocar estruturas que serão compreendidas pelo blog efetivamente lá na frente. Ou seja, usar aí marcações HTML, por exemplo. Você pode criar um novo documento em branco, que é a opção padrão aí, por exemplo, tecla de atalho Ctrl+O, mas também você vai observar que eu posso utilizar modelos que foram usados recentemente, que é o caso aí do reloginho, ou outros modelos que eu tenha salvo em meu computador. Ou ainda posso utilizar outros modelos que estejam armazenados, por exemplo, na internet. Sim, eu posso baixar modelos da internet para utilizar. E esse é o caminho. A ideia de usar um modelo é que simplesmente eu já tenha algo pronto e que eu simplesmente vou ter que preencher com conteúdo, pois a formatação toda estaria moldada já. É só colocar o conteúdo ali dentro. Essa é a ideia do modelo. E aqui está o caminho para que você possa criar um novo documento a partir desses modelos existentes. Claro, você pode usar aí de outros documentos como exemplos, mas o mais interessante é que seja trabalhado com modelos efetivamente. Opção imprimir. Opção imprimir é um dos principais exemplos de integração que nós temos entre as ferramentas e recursos dentro do menu arquivo. Na opção do menu arquivo, você tem lá a opção imprimir e ali você tem, por exemplo, a pré-visualização. Isso que é bacana. Aqui você já tem a pré-visualização. Antes, a pré-visualização ela era algo à parte. Então você tinha que abrir uma janelinha à parte, uma outra visualização, para ter uma noção de como seria impresso o documento. Agora já está aqui em paralelo. Enquanto eu estou configurando as opções para imprimir, eu já estou vendo como efetivamente vai sair essa impressão. Se eu coloco 2 páginas por folha, 1 página por folha, se eu mudo a orientação para retrato, paisagem, então eu tenho essa possibilidade. Também tem aqui de cara a opção para escolher quantas cópias eu quero. Então aqui na primeira opção aqui em cima é a quantidade de cópias que eu quero daquela impressão e logo ao lado tem o botão para realmente imprimir. O botão que se chama imprimir. É aquele que vai enviar a informação para a impressora. Mas eu tenho várias configurações. Aqui não listei por questões de espaço. Mas tem várias opções de configuração, que são entre elas o tamanho do papel, você tem ali a orientação, retrato, paisagem, se você quer várias páginas por folha ou só uma, então você tem várias opções de configuração ali dentro. Mas o que deve ser observado ainda com ênfase é essa opção configuração de página. Note que ela está bem sucinta, bem discreta ali embaixo. É uma recuperação da informação, na verdade, porque a Microsoft havia removido esse cara daqui. Ele tinha jogado só lá na aba Layout de página. Agora você encontra também a opção Configuração de página aqui. Então é importante aí saber da sua existência, do seu recurso, de poder acessar ele por aqui também. Cuidado com ele. E aí você também tem a opção Salvar e Enviar. O que a opção Salvar e Enviar oferece? Você tem acesso a ela aqui e tem várias opções. Dentre elas, você tem a opção para enviar por e-mail, para salvar diretamente como uma página da web, para trabalhar com o SharePoint, por exemplo, que normalmente é usado em intranets. Você também tem aqui a opção para salvar, alterar o tipo do arquivo, simplesmente, porque às vezes esse documento já está salvo com o formato DocX, por exemplo. Eu quero alterar o tipo para o doc, então eu consigo alterar o tipo do documento por meio dessa opção. Também tem a opção ali para salvar diretamente, criar um arquivo PDF. Ou seja, lembrar aí, reforçar a possibilidade de trabalhar com arquivos em PDF. E quando eu seleciono aqui, por exemplo, a opção enviar, como você tem representado no material,
eu tenho uma lista de opções que são apresentadas aqui. Dentre elas, eu tenho ali opções relativas para enviar por e-mail, como por exemplo, enviar este arquivo que está em edição com um anexo. Essa opção simples que diz enviar como anexo vai enviar já no formato atual do documento. Por exemplo, se o documento estiver em DocX, vai ser enviado como DocX. Se tiver em RTF, vai ser como RTF. Se tiver em TXT, vai como TXT. Então é no formato que está em edição. Às vezes eu tenho esse arquivo como sendo um arquivo muito grande. Tem lá seus 100 megas, por exemplo. Pode ocorrer. E esse arquivo vai estar compartilhado, por exemplo, em uma pasta. Como ele não cabe o arquivo no e-mail, eu posso mandar o link que tem acesso a este arquivo. Então eu posso colocar esse link como um anexo no e-mail. Então é uma opção que já vai fazer isso diretamente. Também eu posso vincular esse anexo nos formatos PDF ou XPS. Então imagine que esse documento está em edição, ele está no formato DocX. Ao usar a opção para enviar com um anexo PDF, além de gerar o arquivo em PDF a partir deste que está em edição, ele vai colocar ele como um anexo da mensagem. Então ele não vai no corpo da mensagem, ele vai como anexo à mensagem para que seja enviado. E uma vez que ele vai chamar um programa para enviar e-mail, ele vai chamar aqui normalmente o Outlook. É o principal programa aí, porque é o que já está com a suíte do próprio Microsoft Office. Então, provavelmente vai ser esse. Nada impede que seja, por exemplo, o Thunderbird. Vai depender de qual é o cliente de e-mail padrão. Então, ele vai chamar o cliente de e-mail padrão para que seja feito tal procedimento que foi descrito aí no processo. Então, muito cuidado aí com as opções relativas ao menu arquivo, que elas têm várias propriedades interessantes, práticas e que você pode então aplicá-las no dia a dia para ficar melhor aí a memorização acerca das suas possibilidades. Vamos aos exercícios para entender melhor aí alguns pontos. Para se imprimir parte do texto inserido no documento em edição, é suficiente realizar o seguinte procedimento: selecionar o trecho que se deseja imprimir no menu Arquivo, escolher a opção Imprimir e na caixa de diálogo resultante dessa ação, marcar Imprimir Seleção e clicar em Imprimir. O primeiro cuidado que você deve ter acerca da questão é a leitura. Perceba que entre cada ação é descrito ponto e vírgula. E nesse aspecto, você tem, às vezes você olha ali, putz, mas não tem um E, o que ele está fazendo? Uma coisa é a outra consecutivamente, é as duas ao mesmo tempo? Não, é sequencial, é o ponto e vírgula, dando a ideia de que você tem vários pontos individualmente, dentro de uma única frase, aí, num único texto, expresso de uma maneira única. O que você deve trabalhar então? Ele faz todos os passos, você pode testar ali tranquilamente, mas o que vai abrir é a opção lá da janela imprimir, no caso dentro do menu arquivo, porque o Office 2010 está integrado, e lá você nota que dentre as opções e configurações, você tem para imprimir a página atual, imprimir todo o documento, ou para imprimir apenas a seleção, ou algum número de páginas específicos. Ou seja, você tem 4 opções de impressão ali dentro, para que você escolha qual delas você quer utilizar. Então eu posso selecionar o texto previamente, e aí eu posso dizer que eu quero imprimir só aquilo que está selecionado. É interessante porque você possa imprimir, por exemplo, somente parte de uma página e não a página inteira. Então dá para fazer isso, imprimir apenas parte do conteúdo de uma página tranquilamente por meio dessa opção. Correta sim a questão. Próxima questão. No Word 2010, há a possibilidade de salvar um arquivo digitado clicando na opção Salvar Como, da guia Arquivo, por meio da janela padronizada. Essa janela é também mostrada quando se pressiona qual tecla de função, F12, F11, F10, F9 ou F8. A opção Salvar Como também pode ser acessível por meio da tecla de atalho F12. A opção Salvar Como, que é aquela que é descrita ali pelo processo. A opção Salvar é a tecla de atalho Ctrl B. Cuidado para não misturar os dois processos. Também eu posso perceber que tem a tecla de atalho Ctrl F12. Ctrl F12 é para abrir, então não vai misturar todos os aspectos aí. A alternativa correta, portanto, a alternativa da tecla de atalho F12, alternativa A. Próxima questão. Para se criar um arquivo no formato PDF, correspondente a um documento criado com o Word 2010, é correto o uso dos recursos desse aplicativo disponibilizados a partir do menu Referências na barra de menus, menu Correspondências na barra de menus, conjunto de botões Imprimir, obtido ao se clicar no menu Arquivo, conjunto de botões Marcar como final, obtido ao se clicar no menu Arquivo, ou no menu Layout de página na barra de menus. Cuidado, ele apresentou para você a ideia de menus, mas como é múltipla escolha, não vai afetar diretamente no entendimento da questão. Tranquilo. Então, pelo menu Arquivo, você tem ali a opção Marcar como final. E pela opção Marcar como final, você sabe, ela vai marcar com o status de final. Mas ela, na sequência, vai abrir a janela Salvar Como. E você vai poder escolher qual formato você quer salvar. Então, dentre as opções, a que lhe oferece acesso a este caminho para gerar esse arquivo é a opção Salvar Como. Alguns devem ter ficado ali, mas e a opção Imprimir? A opção Imprimir, eu tenho que ver se existe a opção da impressora para um arquivo, a opção da
impressora em PDF. Isso não é padrão dentro do Office e nem dentro do Windows. Então é algo que vai depender justamente da instalação prévia de alguma coisa. Como isso não está ali, cuidado, padrão é pela opção marcar como final. A correta alternativa D apenas. Espero que tenha auxiliado você bastante, que você tenha inovado as suas ferramentas e comece a utilizá-las com maior afinco. Até mais!